E você precisa sair desse vídeo sabendo que você tá lutando contra o inimigo errado, porque você constantemente luta contra si mesmo. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, isso inclui que nós não estamos lutando contra nós mesmos. Recentemente eu comecei a ler Esdras e Neemias, onde ambos contextos fecham muito com o que eu estou passando agora, porque eu estou obedecendo a Deus, diante de um cenário que não é favorável a mim. E esses textos falaram muito comigo, porque eles me fizeram enxergar claramente as estratégias que o inimigo está utilizando para impedir com que o povo de Deus reconstrua o templo de Deus e reconstrua os muros da cidade. Assim como eles, eu também tenho uma palavra do Senhor, mas essa palavra tem me trazido mais dor do que de fato tem sido a realização de um sonho, porque o meu sonho é cantar, e Deus já disse diversas vezes que eu vou me tornar uma cantora, e que eu nem vou acreditar no quão bem eu vou cantar. Mas eu não tava conseguindo aprender a cantar nem fazendo aula de canto, porque eu tinha zero percepção musical e zero noção sobre afinação. E para piorar, eu descobri um problema na voz, uma fenda vocal. Eu perdi a minha voz por cerca de uns 6 meses. Os meus agudos simplesmente sumiram e a minha voz estava muito soprosa e áspera. Eu não tinha controle vocal nenhum e aquilo estava me destruindo. Mas essa aprovação Deus permitiu para que eu me alinhasse à vontade dele, para que eu saísse do meu trabalho, que era fazendo lives, e tivesse um momento profundo com ele, novas experiências, e me preparar para ser levada a novos lugares, a uma nova estação na minha vida. E foi assim, eu entrei no centro da vontade dele, e do dia pra noite a minha fenda vocal sumiu. Porém, os ataques espirituais contra a minha voz não sumiram. Nos exames médicos eu não tenho nada, mas dia e noite a minha garganta tem me causado dores, às vezes é de um lado que ataca, às vezes é do outro, e a minha faringe fica tão inflamada, sem eu estar gripada, sem eu estar com nenhum tipo de doença, que parece que tá em carne viva, parece que tá tudo ensanguentado e dói. Cada palavra que eu falo, eu sinto dor. E se contar o tempo total em que eu disse sim para Jesus, comecei a buscar o meu propósito, em um momento atual, quase o tempo todo eu fiquei doente. O que ocasionou em eu poder ensaiar muito pouco e me frustrar cada vez mais. E, consequentemente, me sentir incapaz de fazer o que Deus me chamou para fazer. Me senti como se eu estivesse sozinha, porque todo mundo que tá na igreja aprendeu a cantar na infância. E eu não tive isso. Eu não sabia nem o que era um acorde musical. Só que quando Deus sumiu com a minha fenda vocal, de novo, do dia pra noite, eu passei a ter um ouvido muito afinado. Nem eu acreditei, eu fiquei bem chocada com isso. Apesar do meu corpo ainda não estar tão automatizado, porque processos levam tempo e nós não podemos desprezar os pequenos começos, nós temos que aprender com tudo na nossa vida. Tudo que é bom vai nos custar tempo, energia e paixão para se concretizar. Mas o que mais me afetou é ter passado todo esse tempo sem perceber que eu estou apenas debaixo de um ataque espiritual. Na verdade, eu tinha noção disso, mas o que mais acontecia era eu me culpar e pensar, eu não sirvo para gravar vídeos no YouTube porque eu machuco a minha voz, eu tensiono muito a minha voz. Eu fiz meses de fonoaudiólogo e eu só piorava. Parece que ninguém no mundo podia me ajudar. A culpa tinha que ser minha. E eu ficava até mesmo pensando, como é que Deus vai ajudar uma pessoa que não consegue falar como uma pessoa normal, falar sem forçar as pregas vocais? Mas não é isso que está acontecendo. Em Neemias 4:2, quando eles estavam prestes a reconstruir os muros da cidade para então fechar as brechas que haviam lá, ficarem novamente fortalecidos e estabelecidos, como era a vontade de Deus, os inimigos afrontaram eles da seguinte forma: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir com que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? E veio outro adversário também dizendo: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Pare o vídeo e medite em cada frase dita pelos adversários do povo de Deus. Elas atacam justamente a pessoa deles, a identidade, o relacionamento com Deus, a capacidade, a verdade do que eles estavam fazendo, ataca até mesmo as intenções deles. Mas a maior verdade que eu aprendi esse ano é que Satanás só tem o poder que você dá a ele. E no momento que eu li essa frase, eu fiz um acordo com Deus. Ele tem levantado muitos profetas para me dizer que eu preciso gravar, que não é para eu parar de falar do amor dele, que não é para eu parar de cantar de maneira nenhuma. Quanto mais eu tento retroceder, mais ele fala: avança, marcha, segue em frente. Eu tô contigo. E eu precisei me posicionar. Eu falei: Deus, eu vou te obedecer. Mas uma coisa eu preciso que aconteça. Porque em todo esse tempo, em 1 ano e meio de aula de canto, eu fiquei tão doente que
Se eu conseguia treinar 1 ou 2 vezes na semana era muito, porque o resto do tempo eu só passava com dor. Então, eu vou aceitar essa dor, porque eu entendo que é o inferno se levantando contra o propósito que tu tem pra mim. Mas eu preciso não sentir dor enquanto eu canto. Eu não aceito mais a partir de hoje com que o inimigo me oprima enquanto eu estiver cantando. Eu posso sentir dor o resto do dia inteiro, mas não enquanto eu canto. E apesar de estar fugindo muito de gravar aqui pro YouTube para evitar a dor, já tem 4 dias que eu falei isso com Deus e agora eu canto cerca de 1 hora e meia por dia e eu não sinto dor nenhuma, porque é um levante espiritual e eu decidi parar de brigar comigo mesma, parar de me culpar e parar de olhar pro meu problema e olhar para a palavra que o Senhor tá falando para mim. E eu quero que você saiba que Deus te deu o poder para tomar a mesma decisão. Em Esdras 6 diz que o povo ia construindo o templo de Deus e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Também no livro de Esdras, o inimigo conseguiu paralisar a obra da reconstrução do templo de Deus durante 16 anos. Mas a gente não pode se esquecer que em meio a circunstâncias contrárias, nós temos o favor de Deus. Ainda que doa na carne, assim como dói para mim, assim como doeu para eles, nós precisamos obedecer porque o favor ele vai vir. No momento em que a gente decidir escutar a palavra. E quando o favor de Deus vem, não tem investida do inimigo que permaneça. Não importa o que está acontecendo ou o que estão fazendo ou falando na nossa volta. Porque Deus levantou o rei para o seu povo, que disse assim: também lhe seja dado dia após dia, sem falta, aquilo que necessitam, novilhos, carneiros e cordeiros, para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada da sua casa e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Se o povo de Deus tivesse confiado nele e reconstruído o templo, eles não teriam que ter parado por 16 anos. A forma como a gente reage ao que Satanás está tentando nos fazer para nos desviar do que Deus nos mandou fazer é que determina onde a gente vai chegar e o quão rápido a gente vai chegar lá. Os inimigos de Israel tentaram primeiro se infiltrar dentro do plano de Deus, e quando eles viram que não conseguiram, eles buscaram desanimá-los e foram até mesmo contratar pessoas para frustrar o propósito de Deus. Eles escreviam cartas e cartas de acusação contra eles. E por um momento, eles ficaram ganhando espaço, ganhando território e paralisaram tudo. Mas no momento em que há uma palavra, em que há um profeta, em que a fé é ativada, tudo muda. E é justamente essa mudança que Deus me enviou para trazer na sua vida a partir de hoje. A verdade é que o inimigo quer te distrair para que você nem perceba que já está vivendo a resposta de várias orações e que você devia estar sendo, na verdade, grato a Deus por tudo que ele tem feito e já fez na sua vida. Ele quer te atormentar a ponto de que tudo que você vai conseguir fazer é olhar para o seu problema. Eu lembro que eu via Deus elogiando muitas pessoas à minha volta e eu ficava tipo, uau, eu quero isso. Nossa, Deus, eu quero chegar lá no ponto em que eu vou ser elogiada por ti. E recentemente tudo que Deus tem falado para mim são elogios. Eu anoto tudo que Deus me fala e creio que cerca de 5 ou 6 pessoas falaram que Deus se agrada da minha adoração, da minha entrega, da minha vigilância, da minha pureza, da forma que eu tenho cantado. Foram muitas coisas, mas em nenhum momento eu consegui desfrutar o que Deus estava me entregando ali. Eu não consegui sentir nada, porque eu estava tão preocupada com a minha dor, tão focada no meu problema, e pensando que isso nunca ia passar, enquanto tudo que ele estava fazendo era me motivar, me colocar para cima. Mas a decisão de ouvir o que ele estava falando a mim, assim como era a decisão de Israel ouvir os profetas, escutar e continuar seguindo a verdade, ao invés de parar por conta das afrontas. E em momento nenhum eu fiquei iludida achando que as afrontas iriam parar contra mim no momento em que eu decidisse me posicionar. Na verdade, o que eu pensei é que elas poderiam até mesmo piorar. E tá tudo bem se isso acontecer. Faz parte do processo. Mesmo que hoje eu sinta dor,
A palavra que Deus me entregou sobre cantar continua sendo verdadeira, assim como as palavras que Ele tem para sua vida. Elas não mudaram porque suas circunstâncias estão difíceis. Na verdade, o fato das circunstâncias estarem difíceis só mostra que você está no caminho certo. A gente fica até pensando e se culpando. Caramba, será que eu tenho algum pecado? Será que Deus está me castigando? Será que Ele está tentando me ensinar uma lição? Mas até mesmo na Terra Prometida, o que mais tem é guerra e oposição. Isso não vai parar quando a gente chegar lá. Na verdade, vai aumentar por um tempo, mas em todas as guerras, Cristo promete nos dar a vitória. A única coisa que ele pede de nós é que nós continuemos na posição em que ele confiou a nós. Você tem tudo dentro de você que te torna capaz de permanecer. Não saia de jeito nenhum de onde Cristo te colocou. Porque foi ele que te colocou. Não foi o homem, nem a sua capacidade, foi ele. E ninguém pode tirar isso de você, a não ser que você permita. Eu ouvi uma pregação na última semana que me tocou tanto, onde no final a pregadora falou: vocês estão preparados para viver a fidelidade de Deus, porque ele não mente nem se arrepende. Vocês estão preparados para viver o de repente de Deus. Isso me tocou de uma forma muito profunda, porque em meio a tantos problemas, a gente literalmente esquece que Deus é fiel. E só de pensar na fidelidade dele, eu me apavoro. Porque ela vai além, ela é muito grandiosa. E para finalizar, eu trouxe uma história que eu li no livro Guerra Espiritual, do Chris Vallotton, onde ele fala desse princípio sobre nós não estarmos numa luta contra nós mesmos, onde Deus ensina para ele um princípio que está em Filipenses 1:28, sem ser intimidados pelos adversários. Isso para eles é sinal de destruição, mas para vós de salvação. Passei meses sendo visitado por um demônio todas as noites, e era atormentado com sonhos terríveis. Tentei de tudo, repreender no nome de Jesus, li as escrituras para ele, adorava a Deus e ele continuava ali me observando. Até o dia em que Jesus me ensinou o poder de ignorar. E quando ele veio, eu não reagi como sempre, mas disse: "Oh, é só você novamente." E no mesmo momento, ele perdeu a capacidade de me assustar. Os espíritos malignos não têm poder sobre nós, a não ser que lhes demos poder. Embora eles ajam como se tivessem, o poder continua sendo nosso. As batalhas espirituais vêm em ondas e elas nunca duram para sempre. É provável que não tenhamos feito nada errado para produzir essas batalhas. Elas normalmente vêm por estarmos fazendo algo correto. A Terra Prometida é um campo de batalha. Estamos tirando o terreno espiritual das mãos dos inimigos. Portanto, as resistências contra as promessas de Deus são para nos fazer recuar e retroceder. Sua vida não é uma luta exaustiva contra um morto, mas contra os poderes nas regiões celestiais. Ou seja, você não está lutando contra o seu eu do passado, contra as suas inseguranças, os seus medos, o seu vitimismo, o seu complexo de inferioridade. Você é uma nova criatura em Cristo. Então pare de lutar contra você mesmo e comece a guerrear com guerras espirituais. Declare a verdade. Não declare o que você sente. Não declare o que o inimigo sopra no seu ouvido. E tome posse do poder que Deus te deu. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e te vejo no próximo vídeo.